Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências, tema 50, segunda parte, 1844 e Babilônia Espiritual. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Com a segunda parte, semana passada eu trouxe a primeira parte, a profecia que abalou o mundo, e agora eu trouxe a segunda parte da Babilônia espiritual. Guilherme Miller, que viveu entre 1782 a 1849. Aí está a controvérsia espiritual que teve desde a época de Moisés, que estava conduzindo o povo ao deserto e o povo reclamando de fome, sede e, e não se lembrando da graça que Deus deu para eles sobre a libertação do Egito, que tirou eles da opressão, tirou eles do martírio, que viviam todos os dias sendo oprimidos. Ficavam reclamando. Aí está o tabernáculo, que quando foi feito, teve um problema e o povo reclamou. Só reclamavam. Até mesmo aqueles que seguiam Jesus, que Jesus proclamava a palavra para todos, que faziam libertação de uma pessoa que estava endemoniada, ele dava libertação da pessoa que precisava de cura, curava de várias coisas, né? Jesus fez, o povo seguia, acompanhava a sua pregação, mas eles abandonaram Jesus com o tempo. E quando Jesus estava lá diante do sinédrio, falavam, crucifica-o, crucifica-o. Quer dizer, antes o seguia, hoje está falando morte a Jesus? Quer dizer, é a controvérsia do mundo. E tem Levi Strauss, que viveu entre 1812 a 1844. E ele disse, bastante com a velha mãe das meretrizes, caracterizando-se como uma de suas filhas. Exatamente. As pessoas que reclamam e as igrejas que se baseiam em doutrinas erradas. Continua, estamos muito perto de uma crise, uma terrível crise, entre nós e as igrejas a respeito desta questão. Não é meramente uma diferença de opinião, mas uma diferença de ação e espírito. A linha divisória está sendo rapidamente traçada. Exatamente. E Guilherme Miller disse, se a Igreja Romana era a mãe das meretrizes, então suas filhas devem ser meretrizes e, portanto, as igrejas protestantes que imitam e participam do espírito da velha mãe devem ser assim reconhecidas. É como se diz assim, que desde aquele tempo, no século XIX, que as pessoas dão créditos à Igreja Católica. Não é de agora, no momento que estamos vivendo agora no século XXI. Desde aquela época, pessoas ignorantes que, como eu disse na outra pregação, que amam esta igreja,
Eu já fui católico, eu sei como que é. De amar a igreja mais do que a Deus. Tem pessoas que amam mais a igreja do que a Deus. E esse é o problema. Apocalipse 14, verso 8. E o outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da sua fornicação. Continua. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou uma morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda a ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. Deus se lembrou das suas iniquidades dela. Exatamente. E muito vigor a esse texto. Sai dela, povo meu. Deus fala para o povo: sai dela, povo meu. E eu falo: sai dela, irmãos meus. Sai dessa denominação, sai dessa igreja. A igreja católica, apostólica romana, sai dela. Sai desse sistema. E vai para a Bíblia Sagrada, que é a igreja verdadeira e sempre será. Charles Fitch falou: se tu és um cristão, sai de Babilônia. Se tu pretendes ser encontrado como um cristão quando Cristo voltar, sai de Babilônia e sai agora. Exatamente. É a mãe das meretrizes. É a prostituta do Apocalipse. E tem também, o que você vai unir a ela, é a besta que sobe da terra, Estados Unidos da América. Joseph Marsh: o nosso dever de sair de Babilônia é tão evidente como foi para Lot fugir de Sodoma na manhã da destruição. E Lot é Ló, né? Não devemos procurar agradar aos homens, mas a Deus. Se ele ordenou que saímos de Babilônia, não sei como poderemos ser salvos da perdição que a espera, a não ser que obedeçamos a sua ordem imperativa. Exatamente. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. As 3 mensagens angélicas. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar os que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O segundo anjo, esse foi o primeiro anjo. O segundo anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu a Babilônia, grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da sua ira e de sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Exatamente. E as 3 mensagens angélicas não se pregam nas igrejas. Quem prega isso é expulso.
e não tem mais, isso não aparece mais. E aí eu falo, o que eu vou fazer na igreja se eu tenho essa verdade? E ficar ouvindo mentiras, batotas, como se diz? Só evangelho? Eu disse esse dia para o meu amigo, um dias atrás. Adventista está parecendo a igreja católica, que prega só evangelho, nem usa a Bíblia. Tá parecendo, cara. Samuel Hopkins. Não há motivo para se considerar o espírito e a prática anticristãos como sendo restritos aos que hoje se chama de Igreja de Roma. Nas igrejas protestantes muitos se encontram do anticristo e estão longe de se acharem completamente reformadas das corrupções e impiedade. Exatamente. Então, povo de Deus, esse foi a segunda parte da controvérsia. E como se diz, esses que viveram no século XIX viram já a impiedade que estamos vendo hoje sobre a Igreja Católica. Quer dizer, que não era tão assim contraditória como é hoje, mas podemos aplicar isso como eles viram e leram a história sobre a Idade Média. Então viram a opressão que a igreja fez. Então, quer dizer, todos estão percebendo. Tem muitas pessoas que não percebem. Então, claramente cai e está numa denominação errada. E não percebem. Se inscrevam no meu canal, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!